amigo, nosso fraterno abraço. Estamos aqui de novo com o programa Encontros com a Vida pela GRTV. É um prazer incomensurável com o nosso amigo Rossano Sobrinho, mais uma vez. Rossano, aquele que mais é dado, mais será cobrado. Eu estou vendo sua agenda aqui, ela está bem extensa. Como que você dá conta desses trabalhos, de ser pai de família, ser um profissional da educação e trabalhando, divulgando incansavelmente a doutrina espírita? Nosso carinhoso abraço aos telespectadores do Encontros com a Vida. Em São Paulo, numa entrevista, me fizeram exatamente essa pergunta, né? O nosso companheiro Humberto Pazian, que enviamos um grande abraço do programa Para Viver Bem, da TV Aberta de São Paulo. Então, o Pazian perguntou como é que faz, né, para organizar isso. Marcelo, eu disse a ele e vou repetir, eu acho que é uma questão de substituição. Tem companheiro que gasta um tempo enorme jogando bola no final de semana, e gosta daquilo, é o seu hobby, sem ser jogador de bola. O outro se dedica à pescaria, o outro à música. E nós temos feito a escolha de divulgar a doutrina, né? Somos profissionais, eu sou professor como você, atuo em 2 escolas, sou vice-diretor escolar, você atua. Então é um trabalho que nos traz muita alegria. E eu falo para os meus filhos, Ângeles e Pedro, né? Onde eu vou, na minha pequenez, mas levando essa luz da doutrina que primeiro nos ilumine, a gente leva para os irmãos, onde eu vou, estou trabalhando também por um mundo melhor para eles. No início eu ficava um pouco preocupado, é claro que o nosso primeiro compromisso é com a família. E eu dedico tempo, né? Tempo em qualidade com eles, procuro curtir meus filhos, pessoa comum, viver como o homem do nosso tempo, como propôs Allan Kardec. Mas eu não dedico tempo a muitas outras atividades, né? Eu me realizo plenamente na tarefa espírita, encontrando irmãos de várias cidades, né? Aqui da nossa cidade, nossa região. Então, os espíritos dizem, quando o trabalhador encontra alegria no trabalho, o trabalho passa a ser a alegria do trabalhador. Então eu faço, né? Vou me organizando, né? Me planejo bastante, tem hora que aperta sim, mas há todo um planejamento semanal, para eu dar conta de cada compromisso. Lembrando nossos telespectadores de um palestrante, Dr. Cláudio de Carangola, em todos os estudos, dizer que primeiro o estudo é para si mesmo. Você encara essa agenda tão extensa, quando vai fazer, nós vamos falar da sua agenda aqui, o estudo sendo para você mesmo? Sim, sem dúvida. Porque se eu me colocar como aprendiz do conhecimento que eu levo, eu vou perder muito. Porque a doutrina é uma doutrina muito superior e nós estamos nos esforços iniciais para a sua vivência, né? Então eu não posso ser aquele que leva a luz e me distancio. Aquele que acende uma vela deve ser o primeiro a se iluminar. Então eu fico muito atento, né, em tudo que eu falo ou que a espiritualidade fala através de nós, para que eu seja esse aprendiz, para não chegar do lado de lá depois sem nenhuma luz, né? Então não adianta a gente fazer o trabalho só para fora, o trabalho tem que ecoar também na acústica da alma. E isso é muito engrandecedor, né? Sem dúvida, né? A gente fica pensando, a gente sabe que não existe privilégio, né? A gente não gosta muito dessa palavra privilégio, porque a divindade, Deus, não trabalha em regime de privilégios, mas é uma grande oportunidade. Perfeito. Só divulgando aqui a agenda do professor Rossano Sobrinho, como eu vos disse, é muito extensa, 13, 14 e 15 do 4, Semana Espírita de Vitória no Espírito Santo, 14 do 4, Guarapari, Espírito Santo, 18 do 4, Feira do Livro Espírita de Manhuaçu, Minas Gerais, 22 do 4, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, 29 do 4, Em Espera Feliz, CEPAG, Minas Gerais, 26 do 5, Bienal do Livro de Belo Horizonte, 11 do 6, Carangola, Minas Gerais, 28 do 7, Semana Espírita de Iguaçuí, Espírito Santo. Bem extensa, professor. É verdade, mas é feito com alegria. Muito bem. Nossos telespectadores, queremos dizer também que temos o Clube do Livro Espírita, Plenitude. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Clube do Livro. O Clube do Livro, mencionamos no programa anterior, né? É uma iniciativa que tem aí umas 3 semanas, já temos 48, 49 associados, né? O livro desse mês é o Planeta Terra em Transição, recebido pelo médium Isoldino Rezende. E o Clube do Livro está criando também o chamado Plantão do Livro Espírita. Você sendo associado ou não de qualquer lugar do país,
envie um e-mail para nós, né, clubedolivroplenitude@yahoo.com.br, e você pode pedir seu livro, mesmo não sendo associado, né, o livro do mês de abril ao Planeta Terra. Se você quer a obra, passa o e-mail e a gente vai providenciar para você. Então é algo que tem a serviço da divulgação, né, uma parceria com a editora Chico Xavier, de Santa Luzia, na Grande BH. Muito bem, o livro, esse aqui, no qual mostrei nossos telespectadores, é um livro muito bom, por sinal, já havia falado no programa anterior, já li, e todos que vão ler, eu tenho certeza que vai gostar dessa obra. Rossano, aqui vou enviar o contato para aqueles que querem enviar perguntas para o programa, e muito satisfeitos estamos com a participação dos nossos telespectadores. O contato do programa é encontroscomavida@gmail.com. Então, quem quiser se interessar, mandar perguntas para que o professor Rossano possa esclarecer, o programa está com as portas abertas. E atendendo a pergunta, nós queremos agradecer nosso irmão Rafael Tavares, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que enviou uma pergunta. A pergunta é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal está votando essa semana se legaliza ou não o aborto condicionado a bebês anencéfalos. Já é aprovado essa condicionante para mulheres que foram estupradas ou quando a vida da mãe está em risco, mesmo que a criança seja saudável. Sinceramente, eu não tenho opinião muito formada sobre o assunto, e uma opinião espiritual seria de grande valia. O que você pode dizer para esse irmão? Nosso abraço ao Rafael Tavares, nosso companheiro, né, simpatizante da doutrina espírita. Rafael, é algo muito sério que está sendo tratado essa semana no Brasil. A mídia tem divulgado, mas eu penso que deveria ser algo mais divulgado ainda. O Espiritismo só aprova o aborto em uma única situação: quando a vida da mãe está em risco. Isso é tratado em O Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem o seguinte: entre uma vida já formada e uma vida que não está formada, tem que privilegiar aquela que já está formada. Mas, tirando essa questão da vida da mãe em risco, em hipótese alguma, o Espiritismo, os Espíritos superiores aprovam o aborto. O anencéfalo é aquela criança, aquele bebê, aquele feto, que entre o 16º e o 26º dia de gestação inicia uma má formação do cérebro. Não significa que não tem totalmente o cérebro, é um processo de má formação. Então a gente pensa que é algo muito grave e que esses irmãos que estão lá, esses ministros, né, tratando do assunto, certamente devem pensar com muita seriedade. Até o dia de hoje, o que temos, a informação que temos, que a votação é de 5-1, 5 aprovando o aborto dos anencéfalos. Vamos orar, meu irmão. O Brasil deveria estar em oração por esses irmãos que estão com essa responsabilidade tão grave. Se abrirmos portas para matar os anencéfalos, daqui a pouco portas serão abertas para matar crianças com outras limitações físicas. Então é algo muito sério. Matar jamais. E dizer que não há sentido na gestação, porque a criança não vai viver, não vai sobreviver muito tempo, porque ela traz uma grave limitação, à luz da doutrina espírita, Deus não erra. Há um significado profundo para a vida daquele espírito que está vinculado àquele corpo em má formação. Para aquele espírito que está reencarnando naquela condição limitada, dentro daquela anomalia, há um significado profundo. E nós não podemos agora nos colocar na condição de Deus e dizer que esse espírito não pode renascer. É uma necessidade dele e nós devemos respeitar sempre a vida. Eu não sei, professor Rossano, se posso comparar em uma fala do nosso querido amigo, inclusive um grande abraço, que possa recuperar o mais rápido possível, Raul Teixeira, do Rio de Janeiro, falou uma vez que esse tipo de espírito irá trazer luz para determinados lares. Então, se isso for cortado, às vezes há uma grande oportunidade de aproximação de pai, de mãe, de avó, de avós, de unir a família. De aprendizagem. De aprendizagem. Uma vez o Chico Xavier perguntaram ao Chico: Chico, toda criança portadora de uma anomalia grave é um ex-suicida? E o Chico disse algo fantástico. Ele disse assim: não podemos nos esquecer dos pequenos cristos, espíritos às vezes luminares,
que renascem com limitações para beneficiar a evolução de toda a família. Quantas famílias que antes do nascimento de um ser com essas limitações está em total desalinho, há contendas, brigas, e quando nasce um irmão com essas necessidades, a família se une para auxiliá-lo. Se fortalece. É muito interessante quando começou essa divulgação no Senado, essa campanha, essa votação, me veio isso na cabeça do nosso querido amigo José Raul Teixeira, falando que muitas das vezes os lares tão desunidos passam a se unir em prol dessa vida. Einstein disse que Deus não joga dados com o mundo. Ele não brinca com a humanidade. Tudo tem um motivo, todo efeito tem uma causa. Então, cada espírito renasce com suas limitações. Então, se uma pessoa tem uma anomalia, tem essa limitação grave, ela não pode nascer. Inclusive, já se aprova, né, o abortamento daquelas crianças que surgiram de um processo violento, né, da relação violenta. A mãe passa por uma violência grave e dá origem a essa criança. Mas vai abortar a criança por quê? O que aquele espírito tem a ver com o desalinho do cidadão que foi até a jovem, que a estuprou e etc. Não, é hora de amá-lo. O outro pode ter oferecido o sêmen, mas o espírito, quem cria é Deus. E nós vamos matar aquele corpo e tirar aquela oportunidade do espírito se reencarnar. Falta, Marcelo, essa consciência profunda de que somos espíritos, filhos de Deus. Tá certo? Não estamos dizendo que não há traumas. Uma jovem que é abusada sexualmente, que passa por um processo de estupro, é claro que há sequelas morais, emocionais, profundas, emocionais principalmente, mas por isso vai matar aquela criança que está chegando, vai impedir a reencarnação daquele espírito, né? Não, enquanto não vicejar o amor dentro desses contextos, nós seguiremos infelizes. E lembremos, nossos telespectadores, que tem toda uma programação. Toda uma programação, né? Nada é por acaso. É a lei de sintonia. Nós só recebemos, na condição de filhos, aqueles filhos que vêm trazer uma contribuição para a nossa evolução e a quem poderemos ajudar na evolução. Muito bem, nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco e queremos dizer aos nossos telespectadores que no segundo bloco estaremos com mais perguntas de pessoas que estão participando. Nosso muito obrigado. Então o tema de hoje é respondendo perguntas. É que vocês não se